Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Muito boa tarde, caros ouvintes e internautas. Este é o Angola Fala Só desta sexta-feira, dia 6 de novembro. Devido às medidas de contingência do coronavírus, esta emissão é gravada, portanto, pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos a compreensão. Das 17h30 às 18 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630 e das 18 às 18h30 estamos na onda média 1530. Portanto, onda média 1530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Maida de La Saleta. A produção é de Dani Steski. Nesta emissão do Angola Fala Só, o convidado é Cirilo Mendes, psicólogo clínico e coordenador do Centro Comunitário de Saúde Mental da Caala, em Malange. O tema, vamos falar de saúde mental. Muito boa tarde, Dr. Cirilo, como está? Boa tarde, muito obrigado. Desejo o mesmo para si. Obrigada, Dr. Cirilo. Olha, antes de qualquer coisa, ah, diga-nos, mente sã, corpo são, não é assim? E em fase de pandemia, em fase de tensão política local, mundial, não é? Estamos todos atentos ao que se passa no mundo. ah, É preciso ter a mente sã para enfrentar os desafios do dia a dia, correto? Como é que se pode Exa- fazer isso? Exatamente. Mente sã, corpo sã, em fase de pandemia, vamos recorrer naquele que é o conceito dado pela OMS sobre a saúde, que define como o estado geral do bem-estar psicológico, social e fisiológico. Entretanto, quando se fala de saúde, não se resume simplesmente na ausência de doenças do foro orgânico, mas a saúde congrega todas essas dimensões, porque o homem, afinal, é um animal biopsicossocial. E em fase de pandemia, em função de várias pressões, quer seja do ponto de vista político, social, econômico, enfim, as pessoas têm maior dificuldade naquilo que é enfrentar os problemas de forma resiliente, porque esta pandemia é equivalente a uma guerra. E quando estamos diante de uma guerra, ela apresenta três estágios: a fase pré-desastre, a fase durante o desastre e a fase pós-desastre. O que pressupõe dizer que, do ponto de vista prático da saúde mental, cada uma dessas fases, o ser humano está suspenso ou então tem maior probabilidade de ter algum problema de natureza psicológica. Sobretudo na fase durante o desastre, que é o período que estamos a enfrentar agora, o que é que estamos a notar por parte da população? Transtornos de ansiedade, transtornos de pânico. Para aqueles profissionais que estão na linha da frente, tem se verificado muito a questão do estresse laboral e, de outro modo, para além do estresse laboral por parte dos profissionais, temos a questão da própria depressão, ideações suicidas, intento e até mesmo o caso de suicídio. Só para deixar mais claro, recentemente fizemos uma pesquisa a nível da província de Malange relativamente aos principais transtornos causados pela Covid-19 nesta província. E do estudo que se fez, constatamos que desde entre os principais transtornos temos a ansiedade, a depressão, a ansiedade geral, o transtorno de pânico, o uso de substâncias psicoativas, com maior relevância ao consumo inconsequente do álcool, consumo inconsequente de cannabis, casos elevados também de suicídio e violência doméstica. A violência doméstica nessa fase não tem sido apenas aquele tipo de violência que limita-se simplesmente no desentendimento entre os cônjuges, mas tem envolvido também filhos, sobrinhos, netos, parentes, enfim. O que é que acontece? Percebe-se
que estes problemas foram acontecer em função do confinamento ou então as restrições que certos governos foram impondo no sentido de evitar a propagação do próprio vírus. Ou seja, aquelas pessoas que noutra hora tinham uma rotina diferente de vida, porque saíam de casa para trabalhar, neste momento não é possível, porque ele passa grande parte do seu tempo em casa. E passando grande parte do seu tempo em casa sem saber o que fazer de concreto, então a probabilidade de ficar estressado é maior. Por isso é que esses casos estão a acontecer com muita frequência. Na questão do suicídio, houve muitos casos de suicídio e também intento suicídio, porque muitas das empresas foram à falência, infelizmente. E eram pessoas que noutra hora tinham aquele poder de poderem controlar a família, de poder sustentar a família. E desde o momento que ele perde esta capacidade, este poder, no sentido de poder controlar a sua família, a instabilidade emocional torna-se visível nestes indivíduos. É importante compreender que quando falamos de saúde mental, não se traduz apenas na presença de transtornos como esquizofrenia, transtornos de personalidade esquizoide, narcisismo, psicopatia, ansiedade, casos de depressão maior. Não apenas nisso. Mas a saúde mental vai mais além, porque diz respeito à capacidade que o indivíduo tem de enfrentar os problemas de forma positiva. Neste caso, desde o momento que eu não aceito que estou a passar por uma dificuldade, porque sou fulano, não mereço isso, a não aceitação deste problema no sentido positivo leva o indivíduo a uma insanidade mental. A não aceitação do diagnóstico de que você tem Covid ou foste diagnosticado como uma pessoa com depressão severa leva-te a uma instabilidade emocional. Então, saúde mental é ver os problemas numa vertente positiva, independentemente da complexidade, mas como algo que há uma possibilidade de nós podermos conseguir enfrentar. Doutor, tocou aí em muitos pontos muito importantes, tenho a certeza, não só do meu ponto de vista, mas também de toda a audiência. E eu vou começar por lhe fazer a seguinte pergunta. Baseado aqui num website sobre esperança média de vida e causas de morte e impacto das doenças no mundo inteiro, eu selecionei Angola, worldlifeexpectancy.com, que é esperança média de vida no mundo inteiro, e ao selecionar Angola, nós temos que 291 mortes são devido à Covid e suicídio temos 1132 mortes. Portanto, eu sei que o número de mortes está certo, até agora, são mortes até agora, portanto, desde o início da pandemia até agora, e em suicídio temos 1132. Eu não sei se me pode confirmar este número ou não, mas a verdade é que é um número acima. Portanto, é uma pandemia que assusta o mundo inteiro e que, no entanto, doenças como acabou de falar, têm impacto muito mais forte, ou esta doença acaba por ter um impacto também noutras áreas, como por exemplo a área do suicídio. Qual é a taxa de suicídio em Angola ou em Malange? E aumentou ou mantém-se igual antes e período de pandemia? Antes da pandemia e agora? Com o surgimento desta pandemia, o número de problemas de saúde mental aumentou em todos os níveis. De acordo com um relatório publicado recentemente pelos Serviços de Investigação Criminal, neste caso o SIC, havia apresentado um relatório no mês anterior de uma estatística nacional em termos de suicídio, que desde janeiro deste ano até o mês de julho houve mais de 700 casos de suicídio, uma estatística nacional. Houve mais de 700 casos de suicídio, o que presume, o que leva-nos a inferir que tenha uma média mensal
mais de 123 casos de suicídio. Mensalmente, a nível nacional, acontecia mais de 123 casos de suicídio. E as províncias com maior relevância foram a província de Luanda, Benguela e a Londa Norte. Agora, há um estudo que nós estamos a fazer a nível de Malange sobre o suicídio. Até o mês de julho, agosto, já ocorreram mais de 17 casos de suicídio. 17 casos de suicídio. É preocupante porque quando estamos diante de suicídio, faz referência a urgências psiquiátricas. O que é urgência psiquiátrica? Estamos a falar daqueles problemas complexos, ou mesmo até crônico, em que os pacientes apresentam um critério para internamento. E que muitos desses casos, antes de consumar o tal ato, houve, em muitos casos, o intento suicídio. E esse intento suicídio é resultado de uma ideia suicida. Só que muitos desconhecem comportamentos desta natureza. O que significa dizer, na medida que as pessoas não vão conseguir aceitar o momento em que estão a vivenciar, a probabilidade de termos uma instabilidade emocional é maior, principalmente se não tivermos acompanhamento de um especialista. Porque a conduta suicida é bastante complexa em função da sua etiologia. Ela apresenta uma etiologia multifatorial. Em função dessa etiologia multifatorial, significa dizer que as causas podem ser de natureza social, podem ser de natureza psicológica, podem ser de natureza econômica, de natureza política, é múltiplo, não apenas um único motivo. E o que estamos a viver agora é tão evidente, porque com esta pandemia, para além de mudar de forma radical a nossa forma de viver, a Covid-19 bloqueou muitas coisas. Outros tinham um espírito de vida de forma tão livre que poderiam viajar a qualquer momento, poderiam dar festa a qualquer momento. Mas agora isso já não é possível. Então, se não tivermos recursos no sentido de podermos descontrair, termos intervenções a partir dos profissionais de saúde mental, e o mais preocupante é que, do ponto de vista prático, aquele que é o comportamento do africano, muitos ainda desconhecem aqueles que são, na verdade, o trabalho dos serviços de saúde mental. Toca aí num Muitos ponto muito, muito importante e deixe-me interrompê-lo, que é para falarmos exatamente sobre isso. Como é que vê a aceitação da sua área na sociedade em que está inserido? Essa questão africana do estigma da saúde mental. Olha, felizmente a província de Malães, do ponto de vista da saúde mental, estamos num passo já muito avançado. Isto em função da inauguração de um centro comunitário de saúde mental que foi inaugurado no ano passado por Sua Excelência o Governador da província de Malães. Desde o momento que se fundou este centro, as pessoas não procuravam apenas serviços do ponto de vista da psiquiatria. Aquelas pessoas que o senso comum considera como maluco. Mas não. Recebíamos pacientes com transtornos de diversas áreas, desde as neuroses, as psicoses e transtornos perversos da personalidade e indivíduos com deficiência mental. Quando falamos de neurose, estamos a falar, por exemplo, daqueles indivíduos que têm a noção do problema, mas não conseguem gerenciar. Caso concreto é a problemática que está relacionada à fobia social. Pessoas que sabem falar, sabem ler, mas quando são direcionadas para fazer uma leitura ao público, apresentam sempre um comportamento de inibição, porque têm vergonha, sentem medo que as pessoas podem agir, podem ter um juízo assim errado sobre a pessoa dela. Casos de intoxicação alcoólica, estamos a falar de indivíduos dependentes de álcool. Eles sabem que o álcool faz mal. E há publicidades até que vêm a dizer que o álcool mata, faz mal, o cigarro faz mal à saúde, mas ainda assim ele consome.
são casos de neurose. Se não for tratado, pode ultrapassar para uma outra fase que é a psicose. Então, recebemos casos de violência doméstica, casos ligados aos transtornos da aprendizagem. Estamos aqui a falar de crianças com autismo, crianças com síndrome do álcool fetal, por exemplo, crianças com dificuldade a nível da disgrafia, descalculia. São vários transtornos que nós acompanhamos e foi um sinal de que a população, afinal, despertou, está a perceber a tão importância que este ramo do saber tem, que noutrora muito desconheciam. Para além deste centro, a nível da Rádio Malães, temos um espaço que é comportamento e psicologia, onde a gente só vai abordando temas ligados à psicologia. O VOA, por sua vez, também é uma rádio, se assim posso dizer, uma televisão, que naquilo que são os seus contributos a nível da província de Malães, na questão da saúde mental, também tem ajudado muito na divulgação desses trabalhos. E a prova disso foram os trabalhos que nós publicamos recentemente sobre os workshops de psicologia, rastreio de saúde mental. Isso é para dizer que o foco da saúde mental consiste muito na prevenção primária. E quando falamos de prevenção primária, tem a ver com a educação. Educação primária consiste em passar informação, diferente de dar medicamento. Então, se as pessoas tiverem a consciência sobre a gravidade desses problemas, é claro que eles vão se cuidar. E se cuidarem, então, dificilmente chegarão naqueles casos mais complexos, aonde já envolve a intervenção farmacológica, como o caso concreto da esquizofrenia, por exemplo, e o uso que estão ligados à intoxicação alcoólica. Não chegará a esses extremos, porque eles vêm a seguir as normas de convivência, tendo em conta os padrões normais que uma sociedade realmente aceita. Doutor, tocou aí num assunto importante que é a questão da educação. A minha pergunta seguinte como fazer entender grupos sociais que ainda veem na saúde mental um estigma no ir a um psicólogo ou a um psiquiatra ou ir a um centro de saúde mental como um rótulo de loucura. O senso comum considera que só vão para o psicólogo ou a um especialista de saúde mental aquelas pessoas que, do ponto de vista social, são consideradas como anormais, mas é um erro. Desde o momento que eu apresento alguma dificuldade, por exemplo, ligada ao meu trabalho, tipo, tenho dificuldade nas relações interpessoais, porque não gosto do meu patrão, não gosto do meu colega, são comportamentos que requerem um acompanhamento. Hoje, por exemplo, devido à pressão social que a gente está vivendo, há pessoas que estão a deixar-se levar pelo imediatismo. De que modo? O colega conseguiu uma viatura, mas ele não sabe como conseguiu aquilo. Então, faz de tudo para conseguir aquilo, a bem ou a mal. É um problema de saúde mental. Hoje, há indivíduos que não aceitam, por exemplo, o sucesso do seu colega. Não se sente bem com os objetivos que são preconizados pelo colega, irmão ou parente. Sente-se mal, porque ele tem aquele ego superior, que só ele é quem deve ter aquilo, por exemplo. Muitos, em função desta pressão social, são obrigados a comprarem dinheiro para poderem viver de aparência, por exemplo, são obrigados a emprestarem carro de luxos para darem a entender que a vida dele é aquele, mas na verdade não é, ou seja, vivem muito pelo ego ideal e não o ego real. Então, situações dessa natureza parecem algo simples, mas são problemas de saúde mental. E se não tiver nenhum acompanhamento do ponto de vista de um especialista, tendem a comprometer não só a vida dele, mas como também a vida daqueles que o circulam. Hoje há muitos casos de violência doméstica e uma das principais causas da violência doméstica tem sido o quê? O consumo inconsequente de substâncias psicoativas,
Falamos de suicídio há pouco tempo, por exemplo. Muitos desses casos têm afetado muito a faixa etária dos 15 aos 25 anos. No âmbito das doenças crônicas, falamos aqui casos de psiquiatria, como a psicose e ideias delirantes. Muitos jovens chegam mesmo a transtornos psicóticos devido ao consumo dessas substâncias. Aquele indivíduo, Qual é a taxa de consumo de álcool e drogas? Se tiver um número nacional, ótimo, mas aí em Malange, por exemplo. a prevalência, tal como eu já fiz referência antes, é mais na faixa etária dos 15, no consumo de álcool, estamos a falar de adolescente até os 40 anos. E são casos também que nós atendemos com muita frequência a nível do Centro Comunitário de Saúde. Ou seja, a existência deste centro foi pelo fato de termos a ser níveis elevados de indivíduos com comportamento desviante. Isso chamou uma atenção por parte do governo provincial. E não levou muito tempo no sentido de se criar uma comissão multidisciplinar, que é para se poder dar resposta, então, a comportamentos desta natureza. Porque são muitos, infelizmente, que apresentam comportamento desviantes exatamente por não cumprir aqueles que são os padrões normais de convivência. E quando não cumprem esses padrões normais de convivência, estamos a falar, por exemplo, de indivíduos que são consumidores problemáticos. O consumidor problemático não tem hora própria de fazer o consumo do álcool. Ele bebe em qualquer lugar e, quando estiver a consumir, tem a tendência de criar problemas. Diferente de um consumidor social, consome em sua casa depois de uma refeição e vai descansar. Mas o consumidor problemático não é assim. Ele consome e faz confusão na rua, no serviço, na família, enfim, muito estrago. E só para ver, em Angola, por exemplo, a questão do acidente de aviação é uma das principais causas de morte. E muitos desses acidentes de aviação têm como fator predisponente o consumo dessas substâncias. Porque o consumo elevado de álcool ou outro tipo de droga altera o funcionamento da nossa consciência. Estamos a falar quando o indivíduo já faz um consumo de 2,5 gramas de litro. Ao alterar o nosso estado de inconsciência, aí vamos notar que a presença de delírio, a presença de alucinações e discernimento da própria realidade. Neste discernimento da realidade, o indivíduo fica perdido no tempo e no espaço. Ao ficar perdido no tempo e no espaço, não sabe quando é noite, não sabe quando é dia. Se hoje são 5, ele pode afirmar que desde dezembro, por exemplo, vive no bairro da Carreira de Tiro, mas ele vai afirmando que vive no bairro do Campo da Aviação. O colega diz que está na hora de irmos trabalhar, ele vai dizer que ainda é cedo, porque está sob efeito desta mesma substância. Infelizmente, muitos, por pensarem que o álcool, por ser uma substância do ponto de vista social, é aceite, e porque a sua comercialização também é aceita, ou seja, é uma droga lícita, mas a verdade é que o consumo inconsequente desta mesma substância tem efeitos devastadores. E quando falo de efeitos devastadores, não prejudica apenas o estado psicológico do sujeito, mas também pode criar alguma dependência do ponto de vista orgânico e até mesmo social. Muitos perdem emprego por causa deste vício. Muitas famílias nos dias de hoje estão desestruturadas por causa do consumo de álcool. Estamos a falar do pai ou do filho e que, devido a este comportamento, os pais às vezes são obrigados a separar. Então, nós recomendamos sempre às pessoas que façam um consumo de forma moderada, mas se não fazer, melhor ainda. Que percentagem da população é esta? E também os géneros. Há mais mulheres, mais homens? Está mais ou menos ela por ela? Qual é o cenário? Bem,
É uma percentagem que está mais direcionada para os do sexo masculino. Neste caso, dos pacientes que a gente acompanha, recebemos mais casos do sexo masculino em relação ao sexo feminino. Só para ter uma ideia, num período de 6 meses de trabalho a nível do Centro Comunitário de Saúde Mental, nós atendemos uma média de 886 pacientes. 886 pacientes. Com maior relevância, o consumo destas mesmas substâncias. E dentre eles são mais os homens em relação às mulheres. Mesmo na faixa etária dos 15, 17, 20, é mais homens em relação às mulheres. E devido desta mesma diferença, muitos dos casos que nós recebemos de pacientes com 20, 25, já vêm a fazer o consumo desde os 12 anos. E já estão numa fase avançada. Por estarem numa fase avançada, o acompanhamento é duplo, psicoterapêutico, farmacológico, incluindo as próprias famílias. Infelizmente, alguns são abandalhados pelas próprias famílias. E quando não temos suporte familiar, nós começamos a perceber que o nosso mundo está mais a desmoronar. Porque é a partir da família onde a gente recebe o afeto. Por isso, apelamos sempre às famílias, nas interconsultas de psicologia e psiquiatria, que acompanhem mesmo os seus utentes. Porque há casos que nós vamos ter que recomendar e que temos que ter aí um intermediário, neste caso é a família. É a família. Mas agora, no sentido de podermos dar soluções a casos do gênero, o centro tem desenvolvido muitos trabalhos a nível da comunidade. Estamos a falar de serviços de promoção e prevenção, através de palestras, conferências, workshops, debates televisivos a partir da comunicação social, como a rádio, a televisão. Temos também um grupo a partir do Facebook e que em alguns momentos, mesmo a partir pelo WhatsApp, também temos feito teleconsulta. Ou seja, para aqueles pacientes que conhecem-nos, aquelas pessoas que precisam dos nossos serviços, em função das restrições devido a esta pandemia, a gente tem dado esse suporte psicológico por intermédio da teleconsulta. Liga, falamos pelo Facebook e felizmente estamos a ter resultados positivos. Estamos Quer a ter deixar resultados. aqui, exato, desculpe interrompê-lo, diga, diga. Não percebi, não Quer consigo deixar, entender. quer deixar aqui o número do WhatsApp para pessoas que possam ter interesse e precisem de ajuda? Sem problema, é nossa missão ajudar os demais, porque temos esse lado humanista. 924 19 36 92. Esse é o número do WhatsApp. No Facebook, a página é Fã Clube Psicologia em Malange com psicólogo Cirilo Mendes. Fã Clube Psicologia em Malange com psicólogo Cirilo Mendes. E para realçar que eu não trabalho sozinho, temos uma equipe multidisciplinar constituída por psicólogos clínicos, psicólogos sociais, enfermeiros psiquiatras e médicos psiquiatras. Os médicos e enfermeiros são todos estrangeiros. São todos estrangeiros que têm dado também muito contributo a nível da saúde mental na província de Malange. Nós já lá vamos a esse tema, para fecharmos aqui a questão das doenças de toxicodependência, não é? O que é que leva uma criança de 12 a 15 anos a sofrer de adição ao álcool ou a outra substância tóxica? As motivações são várias. Desde o ponto de vista da desestruturação familiar, ou seja, há famílias em que os pais são os principais influenciadores.
Na medida que ele vai consumindo, manda a criança à cantina também comprar uma cerveja. Isso já é um fator predisponente, porque estamos a falar da influência do meio ambiente. A criança crescendo, observando os pais com este tipo de comportamento é um modelo. Quando falamos de modelo, significa que a criança imitará tudo o que os adultos tendem a fazer. Há casos que têm a ver já com uma predisposição genética, por exemplo, mães que durante a gravidez vão fazendo o consumo destas mesmas substâncias, a probabilidade desta criança nascer, por exemplo, com a síndrome do álcool fetal é maior também. Então, aí já vem com este tipo de influência a partir da sua concepção. Meios em que há maior facilidade na compra desta mesma substância e com preços muito baixos, também é um fator motivador. Estamos a falar daquelas crianças que são vítimas de violência doméstica, são rejeitadas pelas próprias famílias e muitas das vezes passam grande parte do seu tempo na rua do que em casa. Eles também podem aprender a fazer o consumo dessa substância fora. Pais com modelo de educação autoritário também é um motivo muito forte para que o filho possa ter um comportamento desviante. Porque a educação autoritária inibe a capacidade da criança poder exprimir aquilo que sente. Então, se tem algum problema, sempre que vem que é para falar com os pais, nunca tem tempo e só vão dando ralhete. Então, como uma forma de mecanismo de defesa, a partir dos seus grupinhos lá fora, ele pode estar a fazer este consumo de substância. E quando um dia o pai tentar chamá-lo a atenção, ele diz, não, vocês nunca prestaram minha atenção. Sempre que eu tivesse que manifestar alguma inquietação, vocês nunca estavam presentes. Qual é o resultado disso? A carência afetiva. Quer dizer que a carência afetiva é um dos grandes males também que tem contribuído para que muitos possam estar ladeados deste tipo de comportamento. A questão de luto, por exemplo, alguém que perde um ente querido, cujo grau de afinidade era muito forte, no sentido de poder esquecer os problemas da vida, vai se refugiando no álcool. Então, é importante que, enquanto adulto, neste caso falo dos pais, dos professores, as igrejas, a comunicação social, são todos agentes educacionais. E todo agente socializador tem como objetivo moldar o comportamento do indivíduo do negativo para o positivo. É importante que, a partir dessas instituições, possam desenvolver atividades próprias que, de certa forma, ocupem a mente dos mais novos num sentido positivo, como, por exemplo, em casa. Apesar de estarmos numa fase de pandemia, se ocuparmos as nossas crianças com atividades pedagógicas, é fundamental. Agora, é diferente quando o pai passa mais tempo a beber e quando vê a criança ao lado, diz, olha, bebe também um pouco, isso vai te fazer bem. Você está a estimular a criança. Na medida que ela vai consumindo, vai ganhando gosto. Depois vai ganhar a mesma dimensão que o adulto tem. E daí? Chamamos o álcool como a droga de entrada. O álcool é a porta de entrada para muitos consumidores problemáticos. Quando falamos do álcool como a porta de entrada, significa que muitos consumidores de cannabis, cocaína, crack, começaram a consumir álcool. Começaram a consumir álcool. E na medida que foram sentindo esse efeito, foram experimentando drogas mais pesadas. Porque o álcool, para além de ser uma droga depressora, também é uma droga estimulante. É uma droga estimulante. E por ser mesmo estimulante, a pessoa sente-se mais motivada quanto mais dose ela quer, vai tomando. Só que, infelizmente, muitos aprendem este comportamento no interior das suas casas por influência dos mais velhos. Doutor, muito obrigada. Nós vamos continuar a falar sobre estas questões de saúde mental
Vamos agora até Luanda, onde Ludmila Rangel tem esta reportagem sobre doenças crónicas, pacientes com doenças crónicas que se preocupam mais com a Covid do que outras pessoas. Vamos até lá. Em meio à pandemia, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Felizmente, a comunicação social, a imprensa de uma forma geral, vai passando a mensagem. Precisamos passar mais e mais. E da mensagem que vai passando, cada vez mais há uma grande preocupação em passar para aqueles indivíduos que têm doenças crónicas não transmissíveis e mesmo aqueles que não tendo, têm sob seu cuidado pessoas que têm ou que padecem de uma doença crónica, essa informação de alguma forma está a chegar. A aposta na formação contínua faz parte do número de oportunidades e, ao mesmo tempo, desafio que a Covid-19 traz para os profissionais de saúde em Angola. Veio mostrar que precisamos estar cada vez mais preparados, mais atualizados e precisamos nos informar cada vez mais e precisamos ser muito rigorosos com as medidas de biossegurança, que todas essas medidas de biossegurança no campo médico, no nosso dia a dia, fazem parte. Uma classe médica mais preparada em todos os aspectos para fidelizar os pacientes em Angola. O acesso à informação é um dos alicerces para o alcance dessa confiança. Há bem pouco tempo os congressos todos eram congressos que tínhamos que deslocar, gastar despesas. Hoje, felizmente, a informação médica quase que até de grandes e grandes revistas caríssimas que muitos de nós não tínhamos acesso, passou a estar disponível para facilitar o conhecimento médico. Os congressos online, que são os webinars, estão quase todos os dias disponíveis, não deixa de ser uma oportunidade para a classe médica e isso também trouxe um outro grande desafio no sentido de dizer que cada um de nós precisa resolver os seus problemas no seu local. E aqui passo essa parte mesmo para os estados, para os governos. Aqueles governos, aqueles estados que têm um sistema de saúde muito bem organizados, claro que tiveram menos dificuldade em poder resolver a situação dos seus concidadãos do que os países que não estão organizados. Até há algum tempo, era frequente vários angolanos deslocarem-se para o exterior do país à procura de serviços médicos, chegando a desacreditar nos serviços prestados em Angola. Segundo o médico, significa dizer que o governo angolano deve investir cada vez mais nos serviços de saúde. Repare que há bem pouco tempo, há uns anos atrás ou há um ano atrás, todo mundo que tinha algum dinheiro, tinha um problema, viajava para ir se cuidar lá fora. Hoje, não temos dúvidas, por maior que seja o problema, somos nós que temos que cuidar e precisamos de infraestrutura. Significa dizer que o governo precisa investir muito mais na saúde, mas muito em infraestruturas, tecnologia, formação e pessoal temos, precisa de formação e o Estado tem que formar. Este é um dos grandes desafios. E para a população, o desafio é, de facto, olhar para nós também e acreditar que a classe médica angolana e mesmo o nosso governo é capaz de fazer alguma coisa para a saúde. Hoje, quando você olha para as pessoas que estão a tratar os nossos concidadãos que estão acometidos pela Covid, você não vai encontrar um estrangeiro. Quem é que lá está? É um angolano. É uma oportunidade que tivemos de mostrar que nós somos capazes. Destacando que, atualmente, nem todos os problemas sociais apresentados pela população mundial poderão ser qualificados como doenças. A maioria serão classificados como reações normais diante de uma situação anormal. Obrigada, Ludmila Rangel, por esta reportagem. Doutora Cirilo Mendes, falando em doenças crónicas, normalmente o que ouvimos sobre doenças crónicas são doenças cardíacas, como falava o doutor José Ricardo nesta reportagem que acabou de passar. No campo da saúde mental, o que são doenças crónicas? Bem, algo crônico é algo extremamente complexo. Se do ponto de vista das doenças orgânicas temos problemas cardíacos, por exemplo, que também têm afetado muito a população, aquelas doenças que já não têm cura, cujo acompanhamento é contínuo. Do ponto de vista prático da saúde mental, aquilo que é a psiquiatria, nós vamos encontrar as psicoses. A principal característica dos transtornos psicóticos é a presença de alucinações, delírio e a perda do contato com a realidade. Para os adultos, por exemplo,
há muitos casos como o mal de Alzheimer, onde o indivíduo vai perdendo a memória. É uma doença que não tem cura, não tem uma causa definida, mas na medida que o tempo vai passando, ela vai se agravando. O mal de Parkinson também é uma doença crônica, por exemplo, porque o indivíduo perde a capacidade das habilidades motoras. Por ser crônica, o acompanhamento é contínuo, é para o resto da vida, porque ela não tem cura. E como é uma problemática mesmo bastante complexa, envolve a participação de todos, desde os profissionais de saúde e até a família. Hoje, nos deparamos com muita gente com esquizofrenia, por exemplo, a vaguearem pelas ruas, sem a roupa, com uma higiene não cuidada e que tem a tendência, sobretudo, de estragarem alguns patrimônios públicos. Você deixa a tua viatura, ele pode pegar em algum objeto que é para poder partir o vidro. Porque alguém que está perdido no tempo e no espaço. A questão do autismo é um problema que é muito frequente mesmo na infância. Para além da dificuldade da fala, muitas crianças autistas em níveis muito severos apresentam também problemas ligados à impulsividade e à hiperatividade. E por causa deste problema, muitos casais chegam a separar-se. Por causa de termos uma criança autista, há mães que são sacrificadas a abandonar os seus serviços. Indivíduo com uma dependência alcoólica ou mesmo por cannabis também é um problema crônico, porque ela já apresenta um critério de internamento. E quando se apresenta critérios de internamento, significa dizer que o acompanhamento também deve ser de forma multidisciplinar. Essas doenças crônicas, em muitos casos, não afetam simplesmente a vida do paciente, mas também acaba por comprometer aquelas pessoas que fazem parte do seu círculo. Mas ainda assim, é muito importante, quando estamos diante de um parente com algum problema crônico, o primeiro apoio que este paciente deve receber deve partir da família. Obrigada, doutor. Vamos agora a outra reportagem em Malange com Isaías Soares. Os 14 médicos cubanos contratados pelo governo angolano para o combate da Covid-19 na província de Malange entram em ação nas próximas horas, numa altura em que a região registrou o primeiro óbito no domingo. A decisão foi aprovada no final de semana durante uma reunião de emergência da Comissão Provincial Multissetorial de Prevenção e Combate à Pandemia do Novo Coronavírus, que vai igualmente contar com a colaboração de especialistas das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional. E por cá, por esta província, circulam, passam muitas pessoas e que prestam serviços, inclusive em várias áreas do país. Daí que o que mais temíamos aconteceu. Nós, Gabinete da Saúde, vamos requisitar os médicos cubanos, os médicos de medicina familiar que há bem pouco tempo chegaram ao país, que se encontram distribuídos por município. Nuestra Escuela Cubana de Medicina y en nuestro país nos enseñan desde pequeños a que humanidad es una sola. Todos somos hermanos. No es la primera vez que Cuba y Angola se abrazan para luchar en conjunto. Es una satisfacción estar aquí. Y aunque la brigada no es del tamaño que hubiéramos querido traer, por lo menos nosotros nos vamos a sumar. A testagem massiva para os 13 bairros da cidade de Malange, com 121 casos positivos no total, um recuperado e igual número de falecidos, não começou nesta segunda-feira como estava inicialmente previsto. As viaturas enviadas para a capital angolana, Luanda, para o transporte do novo tipo de testes e meios de biossegurança não escalaram esta cidade, garantiu a Voz da América, uma fonte autorizada daquele órgão.
Apesar do aumento de casos, não há novos confinamentos. Isaías Torres Malães para a Voz da América. Doutor, nesta reportagem que acabamos de ver e ouvir de Isaías Soares, ele fala num grupo de médicos estrangeiros, médicos cubanos, que chegaram a Malange para apoiar na área da Covid-19. No entanto, na sua área, como é que é isso? Tem tido ajuda de médicos estrangeiros ou profissionais da saúde estrangeiros? A área de saúde mental também tem. A área de saúde mental também tem. E não apenas desde o momento que chegaram esses novos médicos, não. E já fazem parte há mais de um ano, já fazem parte há mais de um ano, e tanto mais que estão inseridos também na equipe multidisciplinar da resposta mesmo à Covid. E quando falo aqui de médico estrangeiro, falo por uma questão de especialidade. Estou a falar de médica psiquiátrica e um enfermeiro psiquiátrico. É uma área que sente que não há profissionais angolanos suficientes ou nem por isso? Sobretudo na área de psiquiatria, em Angola temos poucos psiquiatras. Temos poucos psiquiatras, tal como já falamos no início. A questão da saúde mental é uma área da saúde que muitos, para além de não conhecer, ainda há aquele estigma, Mas, na verdade, está ganhando espaço, Por exemplo, a nível da província de Malange, grande parte das instituições do ensino superior tem os cursos de psicologia clínica, psicologia criminal, educacional e psicologia social. Mas precisamos exatamente reforçar a área que está ligada à psiquiatria. É uma área onde há mesmo déficit. Doutor, aí talvez há uns 2 anos, a última vez que falei com a socióloga Encarnação Pimenta, ela dizia algo que eu vou passar a citar, mas parafraseando, que era que tínhamos uma sociedade doente, do ponto de vista, de facto, mental. Ah, como é que caracteriza a sociedade angolana desse ponto de vista? A Se quiser uma questão ajuda, de ela referia-se, se quiser uma ajuda, um bocadinho mais de contexto, desculpe, ela referia-se aos traumas que a sociedade tem e que esses traumas não estão a ser tratados. Porque o nosso país viveu um tempo muito extenso em termos de Guerra Fria, por isso é que no princípio eu fiz referência de que uma pandemia é equivalente a uma guerra em função dos vários estágios que ela apresenta. E, como sabemos, a guerra, após o seu termo, tem a fase pós. Imagine alguém que aos 10 anos presenciou a morte dos pais, por exemplo, devido à fome ou outros problemas inerentes a esta situação, e foi crescendo sem a influência dessa figura paternal. Nota-se que a carência afetiva, por causa desta carência afetiva, pode levá-lo a desenvolver transtornos de agressividade, por exemplo. Então, quando fala que é doente, não significa simplesmente que tem que ter depressão, intento suicídio, intoxicação alcoólica, mas estamos a falar de traumas que a gente vivenciou anteriormente e que, por falta de algum acompanhamento especializado, interfere de forma significativa na vida do sujeito e até das pessoas que fazem parte do seu ser. No período de guerra, há pessoas que foram vítimas de violência. Há pessoas que foram vítimas de agressão sexual, por exemplo. E que por causa deste tipo de violência, há mulheres que detestam a figura masculina. Por isso é que há muitos casos também de homossexualidade. Essa é uma das principais causas também. Então, são tantos traumas que Pode, por não...
é nessa parte, e não temos muito tempo, mas nessa parte eu tenho mesmo que lhe perguntar. Está provado cientificamente isso que acabou de dizer, que causas de homossexualidade no contexto angolano estão ligadas maioritariamente a esse trauma em relação à agressão sexual por parte de homens durante a Guerra Civil? Não, não digo durante a guerra. Eu fiz um preâmbulo no sentido de percebermos por que certos comportamentos desviantes acontecem. E como estamos a falar de uma sociedade doente em função dos traumas, por exemplo, aquilo que eu disse, para alguém que foi vítima de uma violência, quer seja do ponto de vista físico ou até mesmo sexual, pode desenvolver comportamentos desta natureza. Pode desenvolver comportamentos desta natureza. O que pressupõe dizer que a presença de especialistas de saúde mental é fundamental, porque o problema orgânico é diferente da psique. É diferente da psique. Quando você não aceita de que foste vítima daquilo, mas por algum motivo tiveste a oportunidade para poder dar volta da situação e seguir a vida de forma resiliente, é uma situação extremamente complexa. Isso leva-nos a inferir que a população, de modo geral, poderiam consultar os serviços de saúde mental de forma trimestral. Quer dizer, por trimestre, devem consultar os serviços de saúde mental. Por que acontece muitos casos de suicídio, por exemplo? O colega que ontem esteve bem consigo, mas ele chega no serviço com uma atitude de lamuriação, porque eu já não vejo sentido pela vida, a minha vontade é desaparecer. Depois de despedir-se, alguém liga, olha, o fulano cometeu suicídio. Aquele comportamento é em função do excesso de problemas que ele já vem camuflando. Só como não havia espaço oportuno para poder exprimir o que sente, então percebe a morte como a solução da sua vida, infelizmente. E muitos desses até dão alguns sinais, mas poucos desconhecem esses sinais. Há quem faz cartas, outros fazem publicidade a partir das redes sociais, porque não me sinto bem, eu quero desaparecer, e as pessoas dizem que essa aqui não bate bem, quer chamar a atenção ou despertar a atenção das pessoas. Mas não, independentemente da situação ou o sinal que alguém der sobre a morte, é motivo de nós estarmos preocupados. Recentemente eu li um publicado a partir da OMS que a partir dos próximos tempos, nas consultas, quer seja de saúde mental ou de medicina, para além de se questionar a identidade do paciente e o motivo da consulta, será obrigatório também perguntar ao paciente se alguma vez já pensou em acabar com a sua vida. Porque a questão do suicídio é um problema já de saúde pública também. É um problema de saúde pública. Doutor, eu só lhe vou fazer mesmo mais uma pergunta. Há aí muitas coisas que falou que dariam para mais um programa, mas esta é uma pergunta para uma resposta curta e concisa. Disse que em Angola a população deveria consultar, pelo menos trimestralmente, um centro de saúde mental. Angola tem capacidade para tanta consulta no âmbito da saúde mental? Tem esta capacidade porque há muitos psicólogos, já temos muitos psicólogos. E quando falamos de saúde mental, é aquilo que eu disse no princípio, o ponto-chave é o quê? É a prevenção. E a prevenção não faz-se dando medicamento. A prevenção faz-se com a educação, passando informação. Se há algum desentendimento no seu trabalho, nós podemos, de certa forma, ajudar este indivíduo a ser uma pessoa assertiva. Hoje, por exemplo, há muita gente passiva. Por que o comportamento passivo? Porque ela tem receio de ser rejeitada. Tem receio, se falar a verdade, vão lhe achar como uma pessoa malandra, por exemplo, como uma pessoa que não presta. Ela não fala, mas sofre por dentro.
E a questão do comportamento passivo é um fator também predisponente de certos problemas cardíacos, por exemplo. Mas quando você é assertivo, você fala a verdade, mas de forma educada, sem ferir o outro, porque você não se sente preso. Então, não posso fingir que estou bem, por exemplo, com Isaías Soares, na frente de muitos, e por detrás fico lamentando o comportamento dele. Esse é um problema de saúde mental. A falta de assertividade é um dos problemas que tem causado também muitos casos de infarto. E a questão do estresse laboral, por exemplo, casos como insucesso escolar, a falta de produção a nível da empresa, a falta de harmonia nas relações interpessoais por falta desta assertividade. O que significa que a assertividade a gente não ensina por medicamento, mas é passando informação. E olha só, quando falamos de educação, estamos a falar de um processo harmonioso e progressivo do ser humano. Esta educação é dada desde ter a idade. Quando você sabe que não deves te envolver em problemas que não te dizem respeito, você evita problemas. Doutor, e é com essa que nós nos vamos despedir, exatamente com evitar problemas, olhar mais para as soluções e estar conscientes de que a saúde mental tem muito mais impacto nas outras doenças todas e na forma de vida que todos nós temos do que aquilo que imaginaríamos. Muito obrigada por esta sessão que foi bastante esclarecedora. Eu espero voltar a tê-lo aqui no programa ou noutros fóruns da Voz da América para discutirmos mais e aprendermos mais sobre a saúde mental. Obrigada pela sua participação e até a uma próxima vez. Obrigada a todos os ouvintes internautas que estiveram connosco. Já sabem, toda a sexta-feira nós temos aqui discussão na Voz da América e estamos a fazer uma sessão sobre problemas de saúde e esta semana abordamos a saúde mental. Muito obrigada, em nome de toda a Voz da América, até para a semana. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na VOA em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.